Continuando o procedimento ordinário, nos cumpre agora abordar o que acontece depois da apresentação da resposta escrita. Mas, né, antes mesmo de falarmos sobre o que deve acontecer depois da apresentação da resposta escrita, eu quero dizer que, concomitantemente à resposta escrita, é possível que a defesa apresente uma outra defesa em uma petição apartada, que é a defesa chamada de exceção. Existem 5 exceções possíveis no Código de Processo Penal Brasileiro, no artigo 95. A exceção de suspeição, quando o juiz é suspeito, ou quando a defesa entende que o juiz é suspeito, não age com imparcialidade. A exceção de incompetência de juízo, quando o juiz não tem competência para julgar o caso. A exceção de litispendência, quer dizer, quando existe uma demanda com o mesmo fato, né? Porque a litispendência no processo penal ela se verifica pelo fato imputado, não é? Então, com o mesmo fato ainda em tramitação, a exceção de ilegitimidade da parte e a exceção de coisa julgada. Tá? Há diversos autores, e entre os quais esse entendimento também é o meu, eu me filio, que compreendem que as exceções podem ser substituídas por uma arguição por meio de preliminar. Né? Então, na própria resposta escrita à acusação, é possível arguir como preliminar, por exemplo, a incompetência do juízo, a litispendência, até porque se você adota o entendimento do professor Afrânio Silva Jardim, que a litispendência e a coisa julgada juntas consolidam uma condição para o regular exercício do direito de ação, que é o que seria a originalidade, você pode arguir a falta de condição da ação, a falta de originalidade como preliminar. Mas é importante entender que existe a previsão de que as exceções sejam feitas em petição apartada e no mesmo prazo da resposta escrita à acusação, né, e serão também autuadas de forma apartada. Bom, mas então, uma vez apresentada a resposta escrita e apresentada as exceções, apresentadas as exceções também, o que o juiz deve fazer? O juiz vai ter que proferir uma nova decisão. Nessa decisão, ou bem o juiz vai ratificar o recebimento da denúncia que ele praticou no início, né, do procedimento, logo em seguida ao oferecimento da denúncia. Então, ou ele ratifica, se ele analisar a resposta escrita e as exceções e entender que, né, todos os motivos que ele tinha para proferir a decisão de recebimento se mantém, ele ratifica o recebimento da denúncia e dá prosseguimento, obviamente, ao procedimento. Mas existem 2 outras possibilidades que encerrariam o procedimento ali. Ele pode voltar atrás no seu recebimento da denúncia e, diante dos argumentos apresentados pela defesa, mudar de ideia e falar: não, olha, realmente eu me equivoquei, não deveria ter recebido a denúncia porque não estão presentes os requisitos, fui convencido pela defesa, o que é muito difícil acontecer, mas enfim, é possível, e ele volta atrás e rejeita a denúncia. É possível? Isso seria uma sentença, e seria uma sentença em que não está apreciado o mérito. Ou seja, nada impediria que o Ministério Público oferecesse uma nova denúncia pelos mesmos fatos, porque o juiz estaria apenas rejeitando por questões formais do artigo 395. No entanto, o juiz também pode
ainda que ele entenda que ele recebeu corretamente a sentença, que não existe motivo para a denúncia, perdão, e que ele entenda que não existe motivo para rejeitar a denúncia, ele pode, diante daquilo que é apresentado pela defesa na sua resposta escrita, ele pode entender que era caso de absolvição sumária. Então, observem que a absolvição sumária é uma possibilidade para o juiz de imediato, por isso chama sumária, tão logo seja apresentada a resposta escrita à acusação. A absolvição sumária ela está prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal e ela se dará em 4 casos. Mas é importante que se diga que nenhum desses 4 casos está abrangido pela ideia do indúbio pro réu. Por quê? Porque a absolvição sumária ela implica numa decisão de mérito, de absolvição, portanto de enfrentamento do mérito, sem que haja uma dilação probatória, sem que se realize a audiência de instrução e julgamento. Portanto, o juiz só deve proferir a decisão de absolvição sumária quando ele estiver convicto de que uma das hipóteses de absolvição estão presentes. Ele não pode fazê-lo na dúvida. Né? Na dúvida, nesse momento do procedimento, ele deve prosseguir e permitir que a acusação produza provas, porque a acusação pode produzir provas e convencê-lo de que o fato ocorreu e que o acusado deve ser condenado. Então, ele deve absolver sumariamente o acusado quando estiver presente manifestamente, ou seja, sem dúvida, a presença de uma causa excludente da ilicitude, né, que são as causas, vocês conhecem, previstas no artigo 23 do Código Penal, enfim, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Ele também pode absolver quando estiver presente manifestamente uma causa excludente da culpabilidade, salvo a inimputabilidade. Então, nós sabemos que existem as causas excludentes da culpabilidade são a inimputabilidade, o erro de proibição, a coação moral irresistível e a obediência à ordem superior hierárquica não manifestamente ilegal. Com exceção da inimputabilidade, se o juiz se deparar com uma manifesta causa de exclusão da culpabilidade, ele absolve sumariamente o acusado. Mas se ele se deparar com uma manifesta causa de exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade, ele não deve absolver sumariamente o acusado, porque a absolvição pela inimputabilidade ela é chamada de absolvição imprópria, porque o juiz, ao absolver, ele impõe uma medida de segurança. E o sujeito que é inimputável tem o direito de se defender e demonstrar que ele não cometeu o fato típico nem antijurídico. Então ele não estaria submetido sequer a uma medida de segurança. Por isso é que a inimputabilidade não motiva, não dá ensejo a uma absolvição sumária. Tá? O terceiro caso de absolvição sumária é quando o fato evidentemente não constitui crime. Tem que ser evidente, não pode depender de prova, tampouco de dúvida, evidentemente não constitui crime, como por exemplo um fato que seja atípico. E, por fim, o último caso de absolvição sumária é a extinção da punibilidade. Então, quando estiver extinta a punibilidade, o juiz deve absolver sumariamente o acusado. Se ele se deparar com um fato que está prescrito, não existe um motivo para que ele continue ou dê continuidade ao procedimento, o processo tenha seu curso. Então, ele absolve sumariamente. Essas são as 4 causas quatro hipóteses previstas em lei para
para a absolvição sumária. Como eu falei anteriormente, ao ensejo, né, após a apresentação da resposta escrita à acusação ou das exceções, o juiz então tem que proferir uma das três decisões: ratificação do recebimento da denúncia, rejeição da denúncia ou absolvição sumária. Por óbvio que o procedimento só prossegue se o juiz proferir a decisão de ratificar o recebimento da denúncia, ocasião em que, além de ratificar o recebimento da denúncia, ele deverá determinar a produção das diligências, das provas, porque as provas precisam estar prontas antes da realização da audiência de instrução e julgamento. Porque, afinal, a audiência de instrução e julgamento, como o nome diz, ela é de instrução, ou seja, de produção da prova, mas ela também é de julgamento. Então, todas as provas devem estar produzidas antes da audiência de instrução e julgamento, com exceção das provas de natureza oral, que serão produzidas na própria audiência de instrução e julgamento, que a gente vai ver no próximo bloco.